Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo hoje de alguma parte do mundo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao programa Alquimia Criativa. Meu nome é Ana Anjos, sou ilustradora e psicopictógrafa e hoje a gente vai falar um pouco sobre os arquétipos. Eles estão por toda parte, eles nos guiam, inspiram, nos possuem, nos regem e vivem através de nós todos os dias. São os arquétipos que influenciam a maior parte, se não toda, do comportamento humano. À medida em que você está ciente dos arquétipos que operam dentro de você, você consegue entender melhor o seu nível de consciência. E com maior autoconhecimento, você pode aprender a navegar de maneira muito mais fluida no cenário emocional dos arquétipos. Hoje, a gente vai entender melhor o que são os arquétipos, para que eles de fato servem e como eles nos ajudam a compreender melhor a nós mesmos. Essa palavra arquétipo vem do grego arque, que significa princípio ou posição superior, e typos, que significa marca ou tipo. E é um conceito que representa o primeiro modelo de alguma coisa, um protótipo, ou as antigas impressões sobre alguma coisa. Um arquétipo, falando de uma forma bem simplificada, é um padrão de comportamento definido. Cada arquétipo funciona como uma ferramenta poderosa que nos ajuda a compreender melhor de onde surge a construção da nossa personalidade e também como a gente transmite determinada emoção de forma inconsciente. O tempo todo, a gente sempre foi completamente bombardeado por símbolos que se baseiam nos arquétipos. Com a ajuda deles, a gente é capaz de direcionar uma narrativa, uma história, uma campanha de marketing, um filme, um comercial ou um produto. Pelo olhar da espiritualidade, os arquétipos são energias primordiais. Seriam formas-pensamento ou projetos universais que estruturam o inconsciente coletivo e influenciam a nossa evolução espiritual. Eles funcionam como âncoras vibracionais e símbolos luminosos, e quando são acessados, estimulam qualidades como a pureza, a intuição, a maestria interior e o renascimento, e facilitam a conexão com a essência divina. Há cerca de 2.400 anos atrás, o Platão tentou oferecer uma explicação para uma série de questões metafísicas, cosmológicas, políticas e epistemológicas. Questionamentos como o que é a realidade, como a gente pode conhecer a realidade, como o mundo que a gente observa surgiu, quem deveria governar a sociedade. Todas essas perguntas orbitavam o universo de questionamentos do Platão. Na filosofia platônica, a teoria das formas, ou teoria das ideias, como também é conhecida, fala que o mundo físico que a gente percebe pelos sentidos não é a realidade verdadeira, mas sim uma cópia imperfeita, mutável e transitória de um reino superior e inteligível. Para o Platão, os arquétipos são as formas ideais, eternas e imutáveis, residentes no mundo das ideias, ou seja, no mundo dito inteligível, servindo como modelos originais para todas as coisas existentes no mundo sensível. Essas entidades pré-existentes são a verdadeira realidade, enquanto objetos físicos são apenas cópias imperfeitas. Bom, é verdade que a natureza sempre foi a grande mestra do ser humano. Os principais símbolos arquetípicos na história humana estão conectados a ela. A gente tem o Sol, por exemplo, um dos maiores símbolos arquetípicos, representado em diversas culturas, como Ra na egípcia, Hélio e Apolo na cultura grega e até mesmo na mitologia tupi-guarani, com o deus Guaraci. Geralmente é associado a uma energia masculina, de criação e destruição, de nascimento e morte. Inclusive, na própria crença cristã, tem inúmeras referências e metáforas associando a figura de Jesus Cristo com o Sol. A gente também tem a Lua, que é a contraparte do Sol. Ela é associada a uma energia feminina, de controle, de tempo, de colheita. Na mitologia grega, por exemplo, diversas deusas têm relação com a Lua, como Hécate, Selene e Ártemis. A água também é um dos símbolos arquetípicos mais antigos. Ela é uma representação simbólica de renovação, do ciclo da vida e da purificação. E diversas religiões, inclusive, incluem um batismo e imersão na água como parte do ritual para a aceitação da fé. Juntamente com a representação da água, o mar é visto como um símbolo arquetípico de criação da vida, de nascimento e de jornada. Afinal, muitas jornadas no passado aconteciam pelo mar. Uma das histórias mais famosas que foi imortalizada em uma obra de arte icônica é o nascimento de Vênus, ou Afrodite.
Afrodite é a representação do amor romântico e vista como uma das formas de representação materna, e o nascimento de Afrodite se deu a partir do mar. Enquanto o mar é nascimento e jornada, a figura do rio é um arquétipo para transição. É uma associação muito forte entre o canal da vida e da morte. Diversas culturas acreditavam que a jornada pós-morte se dava em um rio, entre elas a cultura grega, egípcia e nórdica. Na mitologia grega a gente tem, por exemplo, o Caronte, que era um barqueiro. Ele era responsável por conduzir as almas dos mortos através do rio até o submundo, que era governado por Hades. O Caronte era filho da noite e das trevas, e ele era descrito como uma figura muito sombria, velha, mal-humorada, e a única função dele era transportar apenas aqueles que pudessem pagar a travessia com uma moeda. Por isso, os gregos costumavam enterrar os seus mortos com uma moeda sob a língua. Caso contrário, a alma ficaria vagando por 100 anos às margens do rio. Esse mito do Caronte simboliza a passagem inevitável entre a vida e a morte e a ideia de transição para outra condição de existência. A gente também tem o arquétipo do submundo, que representa o outro lado, o lado não vivo, a outra realidade. Geralmente é para lá que as almas vão quando morrem na cultura popular. Todas as histórias heróicas do passado incluíam uma descida ao submundo. A rotina eterna e repetitiva do Caronte no submundo reforça temas como destino, finitude e a necessidade de rituais adequados para a passagem para o além. Na crença cristã, o submundo é representado como o inferno. Isso porque, como a gente sabe, no cristianismo, a gente tem a lógica de julgamento final, de punição e recompensa. Se a gente parar para pensar nas religiões de matriz africana, por exemplo, a gente não tem esse conceito de julgamento, de culpa, e nem de inferno, e nem da figura personificada, né, do demônio. O plano espiritual, ele tem a ver com a lógica da continuidade da vida e de evolução espiritual. Seria um plano espiritual múltiplo, com diferentes níveis e estados. Um seriado que quase todo mundo conhece, o Stranger Things, criou uma nova representação do arquétipo do submundo, chamando de The Upside Down, ou o mundo invertido. Um símbolo arquetípico muito antigo são as espirais e os redemoinhos. Eles representam a destruição inevitável e a força da natureza. Muitas vezes são associados à ação do destino. Uma outra história da mitologia grega tem a ver com Caríbides, que era um monstro marinho que personificava um redemoinho gigante. Ele era capaz de engolir navios inteiros no Estreito de Messina. Caríbides era a filha de Gaia e Poseidon, e teria sido amaldiçoada por Zeus. Inclusive, esse monstro Caríbides é citado na Odisseia de Homero, quando Ulisses tem que passar entre ela e Sila. Então ele vai optar passar por Sila para não perder o navio inteiro. A gente ainda tem o arquétipo do limite, que serve para representar a linha do que separa o normal e o cotidiano do que é mágico e extraordinário. Quando o herói inicia sua jornada, ele deve atravessar essa linha. Se ele não fizer isso, a jornada nunca vai acontecer. Muitas vezes esse limite é metafórico, mas a gente tem casos, por exemplo, em Harry Potter, em que o limite é dissolvido entre a carta do convite a Hogwarts e a entrada para a plataforma que fica no meio de uma pilastra. Lembra dessa cena? Essa cena é a metáfora visual perfeita do arquétipo do limite. Já o fogo é uma representação ambígua. Ele pode representar tanto a destruição e a morte, quanto o início de um tempo extremamente diferente e tecnológico. O fogo também pode representar conforto, proteção e poder. Lembra da música da Rita Lee? Perto do fogo, como faziam os hippies. Eu quero estar perto do poder, eu quero estar perto do fogo. A gente tem também uma história na mitologia grega clássica, onde Prometeu é punido por dar à humanidade o fogo como presente. Isso vai permitir com que a humanidade saia da escuridão e se torne consciente. E aí é muito interessante porque me faz lembrar o mito da caverna de Platão, em que as pessoas ficavam presas na caverna e só viam a realidade através das sombras projetadas nas paredes das cavernas. E aí, quando um deles consegue sair da caverna em algum momento, ele entra em contato com o mundo exterior e ele vai perceber que as sombras eram só ilusões. Esse mito fala justamente da diferença entre a aparência e a realidade e mostra que o conhecimento verdadeiro exige questionamento, esforço, ruptura com percepções limitadas. Outro arquétipo famoso da natureza é a árvore, que representa o conhecimento, a sabedoria, a disseminação.
Não é à toa que a árvore se popularizou como uma metáfora para representar a linhagem genealógica de uma família. A gente tem as raízes, que representam os ancestrais, aquilo que vem antes e que sustenta. O tronco simboliza a linhagem principal, a continuidade da família. E os galhos e as folhas seriam os descendentes, as ramificações das gerações. A gente ainda tem o círculo, que representa a unidade, o ciclo, a renovação, a imortalidade, a perfeição. Um dos temas mais discutidos da alquimia foi a imortalidade ou juventude eterna. Um dos símbolos mais famosos é a Ouroboros, uma serpente que morde a própria cauda, criando um círculo. Na verdade, a Ouroboros já aparece em registros do Egito Antigo, em textos funerários como o livro de Amduat, e depois na tradição grega e na alquimia medieval europeia. Em todas essas fontes, ela expressa uma mesma ideia central, que é o ciclo contínuo da existência. Na alquimia europeia, a Ouroboros aparece sempre associada à frase "um é o todo", e indica que a matéria e o espírito estão nesse processo constante de transformação, sem ruptura absoluta. E esse movimento circular tem a ver com as experiências que retornam em novos níveis, tem a ver com os padrões que se repetem também até serem entendidos de fato. É o fim e o início como partes do mesmo processo. E eu peço licença para você agora para compartilhar uma memória afetiva que eu tenho muito, muito profunda, que é A História Sem Fim. Lembra desse filme dos anos 80? Quando eu era muito pequena, eu ainda sou da época da videolocadora, e eu ia com o meu pai e a gente sempre alugava todo final de semana um filme. E eu perdi as contas de quantas vezes eu assisti esse filme com ele. Eu devia ter lá pelos meus 5 anos de idade, e toda vez que eu assistia, eu me deslumbrava, eu ficava fascinada com aquele universo. A Ouroboros, na História Sem Fim, é o Aurim, aquele amuleto que vai guiar o Bastian, que é o herói dessa jornada, e vai simbolizar a natureza infinita, cíclica, e também a interconexão de todas as coisas na história. É o Aurim que conecta o mundo real com a fantasia que o Bastian está vivendo. E na História Sem Fim, a Ouroboros vai reforçar a ideia de que a fantasia e a realidade se fundem. A gente tem ainda o triângulo, que desde Pitágoras é visto como símbolo da perfeição. O motivo é que 3 pontos é o mínimo que você precisa para criar uma superfície perfeita e estável. Para a gente entender melhor, vamos pensar em uma cadeira. Se ela tivesse 2 pernas, você provavelmente cairia. Agora, se ela tivesse 3, você provavelmente não teria problema. É interessante pensar também como as religiões se apropriaram do número 3. A Trindade sempre está presente como o ideal para o equilíbrio. É por isso que, por exemplo, tem a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente também tem nas religiões de matriz africana o 3, tanto no candomblé quanto na Umbanda, como um número sagrado, que tem um significado muito profundo de comunicação, de equilíbrio, de ação, e é muito associado à saudação e à conexão entre o mundo material, que é o Aie, e o mundo espiritual, que é Orum. Inclusive, em muitos rituais do candomblé e da Umbanda, a gente bate palma 3 vezes para saudar e se comunicar com os orixás. Esse ato é um sinal de respeito, de reverência e de conexão com as divindades. O número 3 também está muito ligado a Exu, que é o orixá do movimento. Ele é considerado o mensageiro, o começo e o fim. Ele é o grande articulador entre os planos espiritual e terreno. Exu é a força que move, que transforma e que permite que a energia flua. É como uma terceira força que viabiliza a comunicação. O número 3 também tem um significado muito importante na cultura judaica. Ele representa, por exemplo, os 3 patriarcas, Abrão, Isaque e Jacó, que seriam as colunas da bondade, da severidade e da harmonia e da beleza na árvore da vida. Quase todo o comportamento humano é guiado por arquétipos. Todo personagem que você vê na televisão ou no cinema representa um arquétipo. E também praticamente toda resposta que você dá ao seu ambiente, a maneira como você se comporta, também é uma expressão de um arquétipo. Alguns exemplos comuns de arquétipos seriam os personagens de qualquer história épica de aventura, que são frequentemente chamados de jornada do herói. Lá a gente vai encontrar personagens onipresentes, como o herói, que seria o protagonista, o vilão, que é o antagonista, o sábio ancião, que é o mentor ou conselheiro, a princesa, que é a figura da anima, os aliados, que seriam os amigos, e o animal mágico, que seria o arquétipo do guia. Todos esses personagens representam exemplos comuns de arquétipos.
E a gente encontra também os mesmos arquétipos de personagens nas mitologias, como a gente falou agora há pouco, e em contos de fadas do mundo todo. E esses motivos arquetípicos são encontrados no mundo todo porque eles fazem parte do inconsciente coletivo, ou seja, são universais. O psicanalista Carl Jung dedicou a sua vida para o entendimento da teoria dos arquétipos. Para Jung, o inconsciente coletivo é uma camada profunda da psique, universal e inata, que é compartilhada por toda a humanidade e vai muito além das nossas experiências pessoais. O inconsciente coletivo contém os arquétipos, que são todas as formas ou imagens primordiais, padrões universais de comportamento, como o herói, a mãe, a sombra, que moldam a nossa percepção e cultura. Ou seja, para ele, os arquétipos são imagens primordiais e unidades fundamentais da mente humana. Apesar de outros pesquisadores já terem estudado sobre os arquétipos ao longo da história, foi Jung quem formalizou esse conhecimento de forma acadêmica. E por conta disso, os seus arquétipos são mais estruturais, elementares e descrevem a personalidade humana acima de tudo. No livro de Jung, A Estrutura e a Dinâmica da Psique, que é uma obra fundamental da psicologia analítica, o Jung vai detalhar como a mente inconsciente e consciente interagem, movidas pela energia psíquica, pelos arquétipos e complexos. Ele vai falar que os arquétipos são um sistema vivo de reações e aptidões que determinam a vida do indivíduo de maneiras invisíveis. E quais seriam, então, os arquétipos fundamentais para Jung? Bom, o primeiro é a persona, que é um dos arquétipos mais importantes na obra de Jung. A persona significa literalmente máscara e representa as diferentes versões que a gente cria o tempo todo para diversas situações. A persona é um arquétipo da personalidade que é essencial para sobreviver em sociedade, porque ela permite que as pessoas se conectem e se categorizem em grupos e contextos. Um bom exemplo do arquétipo da persona é que ele sempre surge na figura de máscaras, porque é ela quem melhor representa a sua relação com a personalidade. Em um baile de máscaras, por exemplo, geralmente os personagens vão usar máscaras que melhor representam a sua personalidade. Isso era muito comum no teatro clássico, e a pessoa que estava assistindo, né, o espectador, já sabia quem era a personagem e a sua personalidade só de reconhecer a máscara. O segundo grande arquétipo para Jung é a sombra. Assim como a máscara, a sombra é a representação mais tradicional dos valores e dos traços que a gente tem vergonha de demonstrar para a sociedade. A sombra, para algumas pessoas, pode ser entendida como a oposição à persona. Um exemplo clássico da sombra acontece no Homem-Aranha, por exemplo. A personagem Venom, que literalmente significa veneno, é a parte mais letal e perigosa da aranha. É a sombra do Homem-Aranha. O terceiro grande arquétipo de Jung seria a anima. Ela representa a energia feminina, que é associada a diversos traços como fertilidade, passividade e emoção. E é importante deixar claro aqui que a anima, na teoria junguiana, é a contraparte feminina de uma pessoa que você vê masculina em sociedade. Então, ela é o oposto de uma representação masculina. A anima, ela sempre se dá oposta ao ânimos, que é a essência masculina. A gente pode usar como exemplo Yin e Yang, que é a representação mais tradicional desses dois arquétipos juntos. Yang é a parte branca do símbolo e representa o dia, o sol, o calor, a ação, a força masculina e a ascensão. Já a parte preta do símbolo é o Yin, e representa o princípio passivo, o escuro, a noite, a água, a introspecção e a energia feminina. A parte escura não existe sem a parte clara e vice-versa. Eles são interdependentes, não há dia sem noite, não há ação sem descanso. Além disso, eles se transformam, porque quando o Yang, que é a parte branca, entra em seu ponto máximo, ele começa a se transformar em Yin, que é a parte preta. O Yang é a força de dar e de agir, enquanto o Yin é a força de receber e acolher, e juntos eles geram o equilíbrio vital. O quarto arquétipo é o Animus, que representa a essência da energia masculina, e é associada frequentemente a diversos traços como agressividade, ação, razão. Ele existe para contrabalancear a anima. E na teoria junguiana, é a essência masculina de uma pessoa que se enxerga feminina diante da sociedade. Além disso, um grande arquétipo para Jung é o Self. Esse é o ponto alto da teoria junguiana. É a força motriz que organiza todas as imagens e equilibra as diferentes forças dentro da personalidade. Como é um conceito muito abstrato e amplo, muitas vezes o self vem com uma representação divina ou espiritual.
O self é uma das representações mais difíceis de se criar ou expressar, exatamente pela sua indefinição e pelo nível de abstração. Geralmente é aquela força inexplicável que dá sentido a tudo que vem do universo, como a força em Star Wars, por exemplo, ou a magia no mundo de Harry Potter. Além disso, a gente tem arquétipos muito famosos no storytelling. Depois da teoria junguiana, muitas pessoas analisaram diversas narrativas, e aí foram surgindo tipos arquetípicos que normalmente são utilizados nas histórias clássicas e nas tradicionais também, como os mitos. A gente tem essencialmente 12 arquétipos. O herói é o arquétipo favorito para o protagonismo, por conta da facilidade que ele tem em se encaixar em arquétipos situacionais, como a jornada, a provação. E ele representa o que todas as pessoas tentam ser: forte, valente, resiliente, moralmente aceitável, além também de ser destinado a ações nobres, como salvar o mundo, por exemplo. Toda e qualquer personagem protagonista de sagas tradicionais tem traços desse arquétipo, como Harry Potter, Luke Skywalker, Superman e por aí vai. Já o arquétipo do explorador é encontrado também em diversas protagonistas. A intenção desse arquétipo é a liberdade. O seu maior desejo é viver experiências únicas e novas. A gente pode exemplificar na personagem Moana ou em Odisseu, a Odisseia de Ulisses. Já o cuidador é o arquétipo que existe para tomar conta e para abdicar dos seus próprios desejos em prol do bem-estar das outras personagens. Geralmente sempre tem uma personagem cuidadora para auxiliar o herói na sua jornada. A gente também tem o arquétipo do amante, que é uma personagem que tem como foco o amor, seja ele qual for, seja o romântico, amizade, familiar. Esse arquétipo é usado em enredos ligados a romances ou a questões pessoais e emocionais. Um exemplo clássico e tradicional, e por si só é quase arquetípico, é Romeu e Julieta. Já a pessoa comum também é um arquétipo. Ela tenta se aproximar do público pela sua relação com a normalidade e com a vida em sociedade. Ela vai querer resolver questões que pode aparecer muitas vezes na figura de um órfão ou de uma pessoa trabalhadora. Um bom exemplo na cultura pop é o Homer Simpson. Ele é criado para representar os homens comuns de meia idade dos Estados Unidos. A personagem sob o arquétipo inocente tem uma ligação direta com a ingenuidade e, consequentemente, com a infância, que é a fase da vida em que a gente menos tem noção da maldade do mundo. A maior intenção da personagem inocente é ser feliz e viver no paraíso. Toda personagem com um toque infantil tem características do arquétipo do inocente. Como exemplo, a gente pode citar o famoso Mr. Bean, ou aquela peixinha da animação, Dory. A gente ainda tem o arquétipo do rebelde, geralmente tem uma causa motivada pela vingança e vai desejar fazer justiça com as próprias mãos, custe o que custar. Esse arquétipo é muito comum nos personagens do Velho Oeste, por exemplo. Já o criador é o arquétipo que representa personagens excêntricas, que vivem em uma realidade própria, com a intenção de criar coisas novas. O objetivo do criador é inventar e experimentar. Já o arquétipo do soberano reina em todas as personagens que se encontram em uma posição de poder e grande influência. Esse é um arquétipo flexível porque tem diversas formas de utilizar, assim como as suas sombras. A gente tem, por exemplo, a Rainha da Branca de Neve, a Rainha de Copas da Alice no País das Maravilhas, o Darth Vader em Star Wars e o Lord Voldemort em Harry Potter. Já o arquétipo do sábio tem a ver com todo o conhecimento do universo e vai intervir na jornada do herói quando necessário. A gente ainda tem o arquétipo do mago, que é um personagem com objetivos próprios, ele vai fazer de tudo para alcançar. Ele é frequentemente visto como um alquimista, porque a relação dele com a magia permite uma transformação muito profunda. O louco também é um arquétipo que cria as próprias regras. Ele vai transitar entre os mundos. Então veja que interessante, todos esses arquétipos eles funcionam como pontes entre o consciente e o inconsciente, entre o indivíduo e a humanidade, entre o psicológico e o simbólico. E agora é mais fácil de entender por que as práticas espirituais usam frequentemente imagens arquetípicas, o mandala, o círculo, a luz, a sombra. Todos esses símbolos têm força porque eles dialogam diretamente com as estruturas profundas da nossa mente. Os arquétipos são uma linguagem simbólica da nossa psique. E quando a gente reconhece esses arquétipos, a gente ganha algo fundamental: consciência de que muitas das nossas reações não são aleatórias. Os arquétipos eles não funcionam só como um exercício intelectual, mas como um convite para a gente poder observar melhor a nossa própria vida, para reconhecer os nossos padrões e integrar aspectos internos. E antes da gente finalizar o programa,
Eu quero te perguntar se você já pensou ter em suas mãos um desenho que revela o seu mentor espiritual. Eu gostaria de te apresentar o meu trabalho enquanto psicopictógrafa e falar um pouco sobre a pictografia mediúnica, que revela de forma ética e muito respeitosa a energia que acompanha você nesse momento e vai te ajudar a reconhecer quem está presente nesse ciclo específico da sua vida. Se você quiser saber mais, é só me seguir lá no Instagram, Ana com 2 N's, Anjos. Clicar no link da bio para encomendar a sua é só se cadastrar na lista de espera. Hoje a gente fica por aqui, mas eu volto na semana que vem para a gente falar mais sobre arte, espiritualidade e criatividade. E lembre-se, espiritualidade é autoconhecimento. Gratidão, Waiteri, Saravá, Amém, Axé.